noite a todos. Vamos lá, posso começar? Dá o start aí. Pode sim, começamos a gravar. Boa aula, queridos. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre polímeros, que são mais conhecidos como plásticos, né? Mas tem muita coisa que é plástico que a gente não sabe. Por exemplo, certamente você está com todas as peças da sua roupa de plástico, né? Hoje em dia a gente veste plástico. Só que a gente pensa em plástico sempre em copo, né, vasilha. Mas, na verdade, os plásticos eles vieram para substituir as coisas que a gente obtinha na natureza. E agora não, a gente consegue fazer umas coisas mais baratas, mais leves, mais resistentes, mas também mais poluentes. Então, tem um preço para isso, né? A gente vai falar sobre esses plásticos hoje, sobre esses polímeros artificiais, mas antes, vamos tentar entender o que significa polímero. Polímero, né, são moléculas gigantes. Quando eu falo em moléculas gigantes, tu tem que pensar não em 20, em 30, em 40 átomos. Tu tem que pensar em milhares, às vezes milhões de átomos. São moléculas muito grandes, né? E daí vem o nome. É um composto formado por várias partes. Por isso o nome é polímero. Poli, várias, meros, partes. Tá? Cada uma dessas partes que formam um polímero, quando a gente está na indústria a produzir um polímero, cada uma dessas partes se chama monômero, né? E aí é fácil deduzir, né? Mono, um, mero, parte. Então, cada uma parte juntada a milhares de outras partes forma um polímero, né? Um plástico, uma molécula gigante. Por exemplo, esses são polímeros naturais. Nós conhecemos as proteínas. Proteínas são polímeros, formadas por milhões de aminoácidos. Nós conhecemos o amido, né? a farinha, o macarrão, ricos em amido, né? É um polímero, é uma molécula gigante, formada por milhões de partes de glicose. Então, o monômero é uma parte individual do polímero, que se liga a milhões de outras moléculas para formar esse polímero, né? E a gente conhece como proteína, como amido, como celulose, né? A celulose é um polímero, uma molécula gigante, formada por milhões de partes de glicose. Inclusive, na segunda parte da aula, o professor Bichara vai falar sobre essas moléculas, as proteínas, o amido, a celulose, etc., na parte de biomoléculas. Mas a minha parte da aula ela vai dar ênfase nos polímeros artificiais, aqueles que o homem produziu artificialmente para substituir os polímeros naturais. Então, por exemplo, a seda. A seda é um polímero natural, caríssimo, né? Tenta ir lá no shopping e comprar uma camisa de seda. Muito cara. Mas tu pode comprar uma camisa de poliéster, né? O poliéster, né, ou nylon, né, ele substitui a seda, né? Ele substitui com a mesma qualidade, talvez até mais durabilidade, e por um preço, sei lá, 100 vezes menor. Então, o nosso encontro de hoje vai falar sobre isso, sobre esses plásticos que substituem as coisas que antigamente a gente tinha que extrair da natureza. Vamos para uma primeira questão bem simples, só para a gente ficar antenado no termo polímero e monômero. Os plásticos constituem uma classe de materiais que confere conforto ao homem. Sob o ponto de vista químico, os plásticos e suas unidades constituintes são, respectivamente, então, o plástico é um polímero e as unidades que constituem o plástico são monômeros. Beleza? Lembra sempre, acho que proteína é o caso mais comum que vocês estudam na biologia, né? Proteína é um polímero formado por pequenas moléculas que são os aminoácidos. Aminoácido é o monômero.
Existem algumas classificações dos polímeros. Existe, quanto à origem, os polímeros naturais, e aí a gente já falou aqui sobre as proteínas, a seda, o ácido desoxirribonucleico, o ácido ribonucleico, o amido, celulose, uma teia de aranha, um polímero, né? E os artificiais. Às vezes a gente acha que plástico é só aquilo que eu falei no início, né? Um copo de plástico, uma vasilha de plástico e tal. Isopor é um plástico. O PVC, o PVA, né? PVA, depois eu conto para vocês. Mas vocês até comem PVA. O Teflon, o Kevlar. O Kevlar é um plástico que veio para substituir o aço. Então, tem muitos polímeros interessantes. E quanto ao monômero? Bom, quando a gente vai fazer uma reação de polimerização, para poder produzir um polímero, produzir uma molécula gigante, a gente tem dois modos. Ou a gente usa apenas um tipo de monômero, e esse monômero se repete milhares de vezes, ou a gente pode usar mais de um tipo, 2, 3, né? Quando eu tenho apenas um tipo de monômero, eu falo que eu tenho um homopolímero. E quando eu tenho mais de um tipo de monômero, eu falo que eu tenho um copolímero. Não é para decorar, tá? A gente vai ver quatro. Não vai ver todos, porque existem inúmeros plásticos. Os mais importantes, e a cada um que eu for falando, eu vou dizer se ele é um homopolímero ou se ele é um copolímero. Você tem que estar preocupado com a classificação. Tem apenas um tipo de monômero, homopolímero. Tem mais de um tipo, copolímero. Mais uma questãozinha para a gente resolver. Polímeros são macromoléculas orgânicas construídas a partir de muitas unidades pequenas que se repetem, chamadas monômeros. Indica a alternativa que apresenta somente polímeros naturais. Ou seja, aqueles que tu estuda lá na biologia. Beleza? Celulose é natural. Plástico não é. Letra B. Amido é natural. Proteína é natural. Celulose também é natural. Então, os polímeros naturais aqui, no caso, vai ser a letra B. E esses polímeros naturais, vocês vão ter uma aula com maiores detalhes daqui a pouco. Depois da minha aula com o professor Bichara, ele vai falar também sobre polímeros, vai falar sobre os naturais. A minha ênfase hoje é sobre os artificiais. A segunda classificação é quanto ao tipo de reação para poder produzir o polímero. A gente chama de reação de polimerização. Nós temos polímeros de adição e temos polímeros de condensação. Os polímeros de adição são resultantes de reações de adição, né? Normalmente, de um modo geral, mas não sempre, a gente vai ver aqui exceções, de um modo geral, os polímeros de adição, eles são homopolímeros, ou seja, eles têm apenas um tipo de monômero, que vai se adicionando para formar uma cadeia gigante. Já os polímeros de condensação, de um modo geral também, eles são copolímeros. São 2 monômeros, ou 3 ou 4 monômeros diferentes. A gente vai começar pelos de adição, que foram os primeiros descobertos pelo homem, né? Os primeiros produzidos em larga escala, e são a maioria ainda até hoje. Apesar de que os de condensação terem propriedades muito melhores até. Tá? Se tivesse que escolher qual o meu polímero favorito, eu escolheria de condensação. Tá? Mas os de adição estão no nosso dia a dia e a gente vai ver muitos exemplos aqui. Então, como é que é o polímero de adição? Né? Tem que estar atento, tem que estar esperto nas questões para isso aqui. Ó. Tem que ter ligação dupla ou ligação tripla. Todo polímero de adição, o monômero é insaturado. Ele tem dupla ou tripla. E nós temos 2 tipos de reação de adição. O primeiro tipo que eu estou mostrando aqui é a homólise. É quando ocorre a quebra da ligação π. Eu tenho uma dupla, uma é π, a outra é sigma.
quando ocorre uma quebra em partes iguais. E quando ocorre a quebra em partes iguais, cada carbono aqui fica com o seu elétron. Só que eu não tenho uma molécula, eu tenho N moléculas. E esse N aqui é um número muito grande. Quando eu falo um número muito grande, eu estou falando em para casa de sextilhão. Tá? E aí, então, eu vou formar vários radicais como esse. E esses radicais se unem com esse elétron livre a um outro radical que foi formado, formando o polímero. Você tem que estar atento a olhar para o monômero, que tem que ter uma dupla ou uma tripla, tem que ser insaturado, quebrar a ligação π, e aí, como quebrou a π, e como cada carbono dessa ligação dupla ou tripla vai se ligar em seguida, ele vai se repetir esse pedaço da molécula. Então, aqui, ó, CH2, CH2, esse cara se liga num cara do lado dele, esse cara se liga num cara do lado dele, e vai se ligar quantas vezes? N vezes, que é o número de moléculas que eu tenho aqui no número. E esse número de moléculas sempre é muito grande. É da casa de sextilhões, eu nem sei como é, heptilhões, octilhões, é muito grande. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó, quando acontece a quebra da ligação, a homólise, vai formar vários pedacinhos assim. Ó. Aí esse cara aqui, que tem um elétron livre, se liga com outro elétron livre do vizinho, da molécula vizinha, e forma uma ligação aqui. Isso vai se repetindo. Quantas vezes? N vezes. Como é que a gente representa? A gente coloca um colchete, repete a unidade que veio do monômero e coloca N. Se aparecer na prova aqui 1 milhão, aqui você vai colocar 1 milhão. Beleza? Mas tem também a reação por heterólise. Na heterólise, como o próprio nome sugere, hétero, a quebra é em partes diferentes. Ou seja, quando quebra a ligação π, um carbono ganha elétrons e o outro perde. O que ganha vai ficar com carga negativa. E o que perde vai ficar com carga positiva. Repara que o polímero é igual, ó, é idêntico. A diferença é que quando eu tiver a quebra da ligação de forma heterolítica, ou seja, em partes desiguais, onde um ganha e o outro perde elétrons, para formar o polímero, o negativo, que tem elétrons sobrando, vai doar esses elétrons para o positivo, e vice-versa. Mas o produto é o mesmo. De acordo com a indústria que produz o plástico, pode ser mais fácil para eles fazer um polímero por homólise ou por heterólise. Qual é a diferença básica? Os polímeros por homólise, normalmente eles usam calor. E para te produzir calor, tem que queimar um combustível. Né? Então, de um modo geral, a indústria é mais poluente e ela é um pouco mais cara a produção. Os polímeros por heterólise normalmente usam catalisadores, né? Que são reaproveitados, mas um bom catalisador também não é barato. Tá? Mas o produto, o polímero formado, é o mesmo. Né? O mecanismo que se chega nele é que são diferentes. Né? A diferença é na quebra da ligação π. Beleza? A polimerização por adição consiste na reação entre moléculas de uma mesma substância, na qual, em sua estrutura, ocorre uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Pode ser também com tripla, tá? Só tem que ser insaturado. Formando-se apenas o polímero. O polietileno é um exemplo de polímero formado por reação de adição. Considere as seguintes substâncias. Ele vai te dar 4 substâncias e ele vai te perguntar quais são aquelas que podem sofrer polimerização por adição.
repara que ele já te dá a resposta na pergunta. Ele já está dizendo para ti, para ser polímero de adição, tem que ter ligação o quê? Dupla entre dois átomos de carbono. Pode ter tripla também, tá? A questão não está com todo o conceito correto. Então, tu vai ter que descobrir, entre essas 4 substâncias, aquelas, ou aquela, a gente não sabe quantas são, que tem dupla entre carbonos, né? E aí, na mesma questão, é te cobrado a nomenclatura. Então, por exemplo, o 1, 3-bromo, 1-propeno. Cara, você tem que ter ligação dupla. E se o nome da cadeia principal é 1-propeno, é porque tem dupla, né? Lembra do infixo? O infixo "em" te informa que tem uma dupla no carbono 1. Substância 2, tetafluetano. Etano é an. An só tem ligação o quê? Simples. Então, esse cara nunca vai produzir um polímero por adição. 3, 1-propanol. De novo, o infixo é an. Então, só tem ligação simples. Então, também nunca vai produzir um polímero por adição. Cloroeteno. A eteno tem dupla, né? Então, das 4 substâncias, aquelas que poderiam sofrer polimerização por adição são a 1 e a 4. Beleza? Vamos, então, começar agora a estudar separadamente os polímeros por adição. Vamos começar pelo polietileno. A sigla do polietileno é PE, né? Os polímeros por adição, de um modo geral, não todos, mas a maioria, o próprio nome já te diz quem é o monômero. Então, polietileno, porque o monômero é o etileno. Etileno é um nome vulgar, o nome UPAC dele é o eteno. Tá? A massa molar do etileno é 28. Como é que eu chego aqui? Carbono é 12, como são 2, dá 24. O hidrogênio é 1, como são 4, 24 com 4 dá 28. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque existem 2 tipos de polietileno. O polietileno de baixa densidade e o polietileno de alta densidade. Qual a diferença entre eles? A massa. Então, o de baixa densidade é 56 mil gramas por mol. Se tu dividir 56 mil por 28, vai dar 2 mil. Então, tem 2 mil mols para cada polímero. 2 mil mols são 2 mil vezes 602 sextilhões de moléculas. É grande, né? É uma molécula gigante. Agora, o de alta densidade, ele é... vamos contar os zeros aqui. 3, isso aqui é 1000. Mais 3, isso aqui é 1.000.000. É 2 milhões e 800 mil gramas por mol. Isso dá 100 mil mols. É 100 mil vezes 602 sextilhões de monômeros, de unidades, né? Então, essa molécula aqui é muito gigante. Então, eu tenho 2 tipos de polietileno, que é o plástico mais vendido do mundo, mais produzido do mundo, e que está no teu dia a dia. Tá? O de baixa densidade, ele tem uma massa molar menor, e o de alta densidade tem uma massa molar maior. Os polímeros que são recicláveis, eles têm um código internacional de reciclagem. Esse código vale no mundo todo, tá? E ele é um triângulo com essas setas que se curvam para mostrar que ele pode ser reciclado, né? E tem um número no centro. O polietileno de alta densidade, o número é 2. O de baixa densidade, o número é 4. Tá? A reação de polimerização é essa. Aqui eu tenho um monômero. O monômero é o etileno. Lembra? Quebra π. Essa reação pode ser por homólise ou por heterólise, depende do produtor. Mas quando quebra π, essas unidades se repetem. Quantas vezes? N vezes.
Esse N aqui é quanto tiver aqui. O cara colocar aqui 2 mols, vai se repetir 2 mols. Mas quando a gente está falando, a gente não trabalha com 2 mols no polímero, é 2.000 mols, 100.000 mols. Tá? E quem é o polietileno? É o plástico que a gente usa na fabricação de sacolas. Né? Essas sacolas que a gente usa no dia a dia, sacola de supermercado, etc., é o polietileno de baixa densidade. Já essas vasilhas, né? Aqui eu tenho um camburão, aqui eu tenho um galão, né? Aqui recipiente para gasolina, que a gente chama de garrote, né? Esse é o polietileno de alta densidade. Então, é um plástico muito usado, muito vendido. Ele é o plástico mais usado do mundo. Beleza? Todo mundo já entrou em contato com polietileno. Né? A gente, na verdade, não vive mais sem o polietileno. O segundo polímero, também de adição, é o polipropileno. Como eu disse, o nome já sugere quem é o monômero. O polipropileno, o monômero é o propileno. Nome UPAC, propeno. Repara que aí tem uma dupla. É essa dupla que determina ele ser um polímero de adição. O código de reciclagem do polipropileno é o 5. Devia ter alertado antes. Toda vez que você compra um plástico, se você pegar uma sacola de supermercado, lá tem a logomarca do supermercado, lá, sei lá, o líder, ou quem que seja, mas está impresso na embalagem que ele é polietileno. Né? E é um polietileno de baixa densidade. Então, está impresso lá o número 4. O polipropileno, se você comprar qualquer plástico que for de polipropileno, está impresso isso aqui. Por quê? É para que o catador, o cara que vai catar o plástico para reciclar, ele saiba separar os diversos tipos de polímero para poder reciclar da forma certa. Tá? O PP, o polipropileno, também um plástico muito usado no mundo, né? O código de reciclagem dele é o 5. Repara como é parecida a reação. Tem a dupla, quebrou a ligação π, forma o polímero. A diferença do polipropileno para o polietileno é que tem esse metil bem aqui. Ó. E esse plástico é muito comum? É sim. Essas cadeiras de escola, quase todas são de polipropileno. Equipamentos médicos e plásticos usados para embalar alimentos, né? Isso aqui são plásticos usados para sorvete, por exemplo, também são feitos de polipropileno. Por quê? Porque ele é atóxico. Então, tu pode embalar alimentos. Tubos, nem todo tubo é PVC, tá? Né? O tubo PVC ele não pode ser soldado. O de polipropileno pode. Tá? O que é soldar um tubo? Quando a gente fala em solda, a gente pensa em calor, né? Mas no caso de soldar um tubo, é só usar aquela cola. Tá? Então, os tubos de polipropileno podem ser soldados. Os de PVC, não. Apesar da cola dizer que sim. Né? Mas, na verdade, quimicamente, não. PVC. PVC é outro plástico muito comum no nosso dia a dia. É o policloreto de vinila. A sigla ela vem do inglês, tá? Então, em português, seria PCV. Mas vem do inglês polivinil chloride. Né? O monômero é o cloreto de vinila. Repara a dupla aí, ó. O código de reciclagem dele é o número 3. Tá? Aqui eu tenho o cloreto de vinila. Repara a ligação dupla. Quebra a π e forma o polímero. O N é o número de moléculas que eu vou usar. E sempre é na casa de 1.000, 2.000, 5.000, 50.000. Tá? Aplicações dele.
fabricação de tubos, por isso que a gente chama tubo PVC, apesar de que nem todo tubo é feito de PVC. Aqueles que podem ser soldados são feitos de polipropileno, né? Discos de vinil, por isso o nome é disco de vinil, por causa do PVC, usado muito na fabricação de telhados, né? O PVC ele é um plástico que ele queima, mas ele não produz chama, ele derrete. Então, postos de gasolina, por lei, tem que ser forrados com tubo PVC. Se houver um incêndio, alguma coisa, uma queima de combustível, né, diminui os riscos, né? A gente pode usar, né, a adição de plastificantes. E aí, quando a gente usa a adição de plastificantes na fabricação do PVC, a gente pode ter um plástico mais maleável. E aí ele é usado na fabricação de capa para chuva, mangueira para jardim, né, cortina de banheiro, filme plástico, aquele filme que a gente usa para embalar alimentos, né? A gente vê muito supermercado, naquelas bandejas que são embaladas, também é PVC. Só que a PVC é amolecido pela adição de plastificantes. O poliestireno. O poliestireno, como o nome sugere, o monômero é o estireno. Tá? É o PS, que, como eu disse, né, a sigla vem do inglês. E no inglês, o estireno é chamado de styrene. O código de reciclagem dele é o 6. E, de novo, eu tenho uma dupla bem aqui. Ó. É aqui que vai acontecer a reação de polimerização. C6H5 é o anel benzênico. Tá? Eu simplifiquei aqui para ficar menor a imagem. Quem é o poliestireno? O poliestireno é usado na fabricação de esses pratinhos de festa de aniversário, copo descartável. E se no momento da fabricação ele foi inflado com gás carbônico, normalmente, aí ele vira isopor. Né? O plástico que a gente encontra num copo descartável é o mesmo isopor. A diferença é no processo de fabricação. Se eu inflar ele com gás carbônico, aí ele fica menos denso, forma uma espuma, né, que nós conhecemos como isopor. E o isopor ele tem várias aplicações. Né? Como ele é uma espuma, ele é um isolante térmico, um isolante acústico, um isolante elétrico. O PVA. No PVA, eu tenho poliacetato de vinila. Daí o nome PVA, que vem do inglês. Em português seria PAV, né? O monômero é o acetato de vinila. Esse cara aqui é o acetato, esse aqui é o vinil. A polimerização ocorre aqui, na dupla entre carbonos. E quem é o PVA? É um cara muito famoso. A gente até come. Ele é usado na fabricação de colas, tá? Na fabricação de tintas, tinta PVA, massa corrida para parede PVA e na fabricação de chiclete. Tem gente que come chiclete, né? Quando tu está chupando chiclete, tu tem que imaginar o seguinte: tu está lambendo uma parede pintada com tinta PVA com um pouquinho de açúcar. Né? Não tiver grana, sai mais barato lamber a parede. Né? Ou um pedacinho de cola. Vamos para o próximo polímero, o Teflon. O Teflon é o politetrafluoretileno. A sigla dele é PTFE. O Teflon, como ele tem uma origem que era mais recente, né? Então ele foi cadastrado
sob patente com o nome de Teflon. Mas o nome químico dele é politetrafluoretileno, o PTFE. O monômero é o tetrafluoretileno, que é esse cara aqui, ó. CF2, CF2. Repara que tem a dupla, ó. Quebra a dupla, forma o polímero. E também é um polímero muito usado hoje em dia, né? Ele é utilizado na fabricação de panelas antiaderentes, né? Todo mundo tem uma frigideira de Teflon. O problema é que o caboclo ele pega a frigideira, aí faz um bife, faz uma farofa com ovo e tal, e ele raspa a frigideira. Então todo mundo tem, eu tenho também, apesar de ser químico, uma frigideira em casa que o Teflon só está aqui do lado. Aqui no fundo não tem mais nada, está só alumínio mesmo. Né? Ou seja, eu comi plástico durante um bom tempo da minha vida. Usado na fabricação de veda rosca, né? Aquelas fitas que a gente usa para isolamento, né, de água em tubos e tal, e usado na fabricação de próteses. Isso aqui é a foto de uma prótese de uma veia. Tá? Como ele é extremamente estável, esse composto, ele tem uma rejeição, um nível de rejeição pelo nosso organismo muito pequeno. Então, ele é usado na fabricação de veias. Isso aqui é uma veia artificial. Usado na fabricação de ossos. O cara quebra, tem um acidente, quebra o fêmur, não tem para consertar o fêmur, faz um fêmur para ele de Teflon. Tá? Devido à alta estabilidade do composto, o índice de rejeição dele é muito pequeno. Mais um exercício para a gente aqui. Na coluna A estão representadas as formas estruturais de alguns monômeros. Na coluna B estão relacionados a alguns polímeros que podem ser obtidos a partir desses monômeros. Assinale a opção que apresenta todas as associações corretas. Então, se você olhar aqui, ó, esse cara aqui é o etileno. Então, o polímero é o polietileno. Esse cara é o cloreto de vinila. Então, o polímero é o policloreto de vinila. Aqui eu tenho o estireno. Então, o polímero é o poliestireno. E aqui eu tenho o tetrafluoretileno. Então, o polímero é o Teflon. E o nylon? O nylon é só para te enganar. Não tem nylon aqui. A gente vai falar sobre nylon hoje aí. Então, a associação correta: 1 com 9, 2 com 5, 3 com 6, 4 com 7. Vamos agora ao próximo polímero. É o polimetacrilato de metila, o PMMA. O metacrilato de metila é o metilacrilato de metila, tá? Que é esse composto aqui. Metilacrilato de metila. Para que tem uma dupla entre carbonos. A polimerização vai ocorrer aqui nessa dupla. E quem é esse plástico? Bom, então alguns nomes vulgares, né? É chamado de plexigas, lucite ou vidro plástico. Hoje em dia, pessoal, a gente ainda usa muito o vidro, mas também hoje já se substitui muito o vidro pelo plástico, pelo vidro plástico. Então, por exemplo, faróis de carro não são mais de vidro, né? É de vidro plástico, é de PMMA. Tá? Até óculos, a lente não é mais de vidro, é de plástico. Né? Luminárias que imitam o vidro não é de vidro, é de plástico. Se você pegar, por exemplo, uma lâmpada hoje, uma lâmpada dessas de LED, né?
e tentar quebrar para fazer cerol, para empinar papagaio, você não consegue quebrar. Ela é de plástico. Ela é feita de polimetacrilato de metila. E vários outros objetos. Aqui eu coloquei uma guitarra. Né? Parece que é de vidro, mas não é. É de plástico. Tá? Então, o PMMA veio para substituir o vidro. Né? Ele é mais leve, é mais barato, é mais resistente, mas polui mais também. Vidro é feito de areia, tá? Então, a poluição do vidro é quase... Nós temos o Orlon, que é a poliacrilonitrila. A acrilonitrila é esse composto aqui. E aí eu peço perdão a vocês, porque aqui é uma ligação dupla. É CH2 dupla CH. Mas eu escrevi errado no slide, mas aqui está certinho. Então, quebra a dupla da acrilonitrila e forma o polímero. O Orlon também é um polímero muito comum no nosso dia a dia. É um plástico muito comum. Lembra que no início da aula eu falei que hoje em dia a gente está vestido de plástico? Né? Dificilmente a gente está vestido de uma outra coisa natural. O Orlon é uma fibra. É usado na fabricação de mantas, de tapetes, de carpetes, bichos de pelúcia, o pessoal que faz crochê, tricô. É um plástico que imita as fibras naturais, como o algodão, por exemplo. Então, hoje em dia, tu comprar uma roupa de seda, uma roupa de algodão puro, dificilmente. Se você pegar agora, nesse momento, onde você está aí em casa, pegar a etiqueta da sua camisa, da sua bermuda, e olhar, você vai falar, pô, vai ter tantos por cento de poliéster, tantos por cento de poliamida, tantos por cento de Orlon. Você está vestindo um plástico. Dificilmente vai ter algum percentual de algodão. É até por isso que hoje em dia, se for comprar uma camisa de algodão, é caríssimo. Uma camisa de seda é caríssimo, né? Porque hoje é muito mais barato usar fibras sintéticas, né? São plásticos. O polibutadieno. Agora nós temos um polímero que é o 1,3-butadieno. Toda vez que eu tiver ligações duplas alternadas por uma simples, esses compostos, semelhantes ao benzeno, eles têm um fenômeno chamado de ressonância. Né? E sempre que eu tenho um polímero que tem duplas alternadas, essa ressonância vai influenciar na produção do polímero. E essas duplas vão dar elasticidade para o polímero. Por isso que eles são chamados de elastômeros, ou, mais popularmente, de borracha. Então, o polibutadieno, ele sofre esse fenômeno. As ligações duplas, elas se movem na cadeia. Essa dupla vem para cá, entre os carbonos 2 e 3, e essa dupla vem para cá. Esse cara que perdeu elétrons fica positivo. E esse que ganhou os elétrons da dupla fica negativo. E aí ocorre a polimerização. Só que quando forma um polímero, tem essa dupla aqui. E essa dupla que dá a elasticidade dos polímeros chamados de elastômeros ou borrachas. Então, por que a gente chama de adição 4? Porque quando ocorre a ressonância, a adição vai acontecer entre o carbono 1 e o carbono 4. O 1 e o 4. Tá? Toda vez que eu tenho uma polimerização, onde o mecanismo de polimerização é por ressonância desse tipo, por duplas alternadas, eu tenho uma adição com 4. E eu vou produzir uma borracha, vou produzir um elastômero. Beleza? Então, aqui eu tenho... Oi? Então, aqui eu tenho 1,3-butadieno. Repara que ele tem duas duplas alternadas por uma simples.
Você joga uma dupla aqui para o meio e faz o polibutadieno, que é a borracha. Essa aqui, pessoal, é a borracha sintética. É a borracha que o homem começou a produzir. Mas para a gente produzir a borracha sintética, a gente teve que olhar para a borracha natural, né? Que inclusive já foi uma das maiores riquezas do nosso estado. A borracha natural é essa aqui, ó. A única diferença é que na borracha natural eu tenho um metil aqui, ó. E o nome do monômero é isopreno. Mas hoje em dia a gente já consegue produzir artificialmente a borracha natural, né? Que nós chamamos de poliisopreno, usado na fabricação de pneus, de luvas, de preservativos. Mas uma borracha que é importante é o policloropreno, também chamado de neopreno. O cloropreno, a diferença dele para a borracha natural é que aqui era um metil e no cloropreno é um cloro. Tá? A reação de polimerização é semelhante e a aplicação dele. Ele é um plástico que tem uma boa elasticidade. Ele é um elastômero, é uma borracha. Então, ele é muito usado em artigos ortopédicos, né? Protetor de ombro, protetor de joelho. É muito usado em luvas, equipamentos de mergulho. Tá? Ele é uma borracha que ele tem uma elasticidade muito, muito grande e ela tem também um isolamento térmico. E por isso é muito usado para calçados, para luvas, para equipamento de mergulho. Quando tu vê um surfista surfando lá, com aquelas roupas tudo apertadas lá, é neopreno. Mais uma questãozinha para a gente. Polímeros do grego poli, muitas, meros, partes, são compostos naturais ou artificiais formados por macromoléculas que, por sua vez, são constituídas por unidades estruturais repetitivas denominadas, as unidades são denominadas de monômeros. Assim, entre outros exemplos, podemos citar que o amido é um polímero originado a partir da glicose, que o polietileno se obtém do etileno, que a borracha natural, extraída da espécie vegetal Hevea brasiliensis, que é a serigueira, tem como unidade o isopreno, e que o polipropileno é resultado da polimerização do propileno. Por último, o polímero de adição, vamos ver as poliuretanas. As poliuretanas, elas também são muito comuns no nosso dia a dia. Elas são usadas para revestimento de roupas, espuma para estofado, colchão, travesseiro, né? Você já deve ter visto essas aqui, né? Então, elas servem para tanto proteção mecânica, né? Porque elas são espumas, quanto para, por exemplo, preservativo. Mas preservativo de poliuretana, aí tu falar, para quê? Né? É porque algumas pessoas têm alergia à borracha, ao látex, que a gente viu ainda agora. E essas pessoas que têm alergia ao látex não podem usar preservativos feitos de borracha. Então, se criou um preservativo feito de poliuretana. Perdão. Deixa eu soltar um barulho aqui, deixa eu irritar aqui. Só um minuto.
Pronto, voltei. Minha mulher tá lavando roupa e tinha um negocinho lá da máquina, a máquina tá naquela parte que, como é que é o nome que dá? Que expulsa a água, né? Ficou batendo aí. Então, sim. Então, tem pessoas que têm alergia a látex, né? Então, se usa poliuretano para fabricar preservativos hoje em dia. E se fazem preservativos com uma espessura, deixa eu dar um zoom aqui, ó, 0,02 milímetros de espessura, né? O que aumenta consideravelmente a sensibilidade para quem vai usar o preservativo. A baquelite. A baquelite é um polímero de condensação, é o nosso primeiro de condensação. No polímero de condensação, quando ocorre a reação, sempre ocorre a eliminação de uma molécula pequena. Na maioria das vezes, é água. Então, eu tenho 2 moléculas de fenol e uma molécula de formol, de formaldeído. Aí ocorre a eliminação de água, um hidrogênio do formol, o oxigênio do formaldeído e o outro hidrogênio da molécula vizinha do formol. Isso se repete. Eu coloquei 3 vezes aqui, mas se repete N vezes. Tá? Então, vou eliminar água. Ok? E vai ficar esse CH2 aqui, ó, entre as 2 moléculas do fenol. Isso aqui é um polímero de condensação. No polímero de condensação, a reação não ocorre na dupla, ocorre sempre a eliminação de uma molécula pequena, no caso aqui, eliminação de água, tá? E é um copolímero. Por que copolímero? Porque eu tenho 2 monômeros diferentes, né? Até então, os monômeros eram sempre iguais. E o que é a baquelite? A baquelite ela veio para substituir 2 coisas da natureza: o osso e o... como é que se chama, rapaz? A presa, né? A presa do elefante. Antigamente se faziam bolas de bilhar com as presas do elefante. Se faziam dominó com ossos humanos, ou não, ou de animais. Se faziam teclas de piano com a presa do elefante. E aí se matava o elefante só para pegar a presa. Hoje em dia, a baquelite substitui isso, né? Ela é um plástico semelhante ao osso, semelhante à presa do elefante, e ela é usada para fabricar bolas de bilhar, cabos de panela. Ela ela é antitérmica. Então, a panela é de alumínio, o alumínio esquenta, mas o cabo da panela é de baquelite. Então, tu consegue segurar a panela pelo cabo sem queimar a tua mão. Na produção de interruptores, tá? Então, ela veio para substituir o que antigamente era usado, que era o osso de animais, né? E as presas do elefante. Então, hoje em dia, se tu comprar um piano, as tuas teclas de piano não serão feitas de elefantes que foram dizimados. Elas serão feitas de baquelite. O nylon. O nylon é um dos plásticos mais usados do mundo, né? Também é um polímero de condensação. Também eu tenho 2 monômeros diferentes. Normalmente é uma diamina com um diácido, ou seja, uma amina com 2 grupos funcionais e um ácido carboxílico com 2 grupos funcionais. E os nylons, eles têm sempre uma numeração. Nylon 66. O que significa nylon 66? Significa que a diamina tem 6 carbonos. E o diácido também tem 6. 4, mais um aqui, mais um aqui. Se for um nylon 65, a diamina tem 6 carbonos, o ácido tem 5. Beleza? E ocorre uma reação em que ocorre a perda de água bem aqui, ó.
formando uma amida. Então, as aminas, elas são poliamidas. Quanto as aminas já, o nylon é uma poliamida. Então, quando tu compra uma roupa e lá na etiqueta dela, tantos por cento de poliamida, é porque a tua roupa é de plástico, né? Ela é de um tipo de nylon. O mais famoso é o 66. Aplicações do nylon, várias, né? É uma fibra, então tu pode usar para produzir, por exemplo, meias de nylon, né? Meia calça que as mulheres usam. Antigamente, essas meia calças eram feitas de seda, caríssimas. Paraquedas, aquelas redes que a gente usa, né, para levar para viajar, aquelas redes de nylon, linhas de pescar. Então, o nylon tem uma aplicação muito, muito, muito grande. E a palavra nylon veio de onde? Aqui está nylon em português. Em inglês, não tem o A. Né? Existem duas versões. A primeira, que eu acho que é a mais correta, é que nylon veio das iniciais de Nova York e Londres. Por quê? Porque o nylon foi criado para substituir a seda, né? Que seriam usadas para produzir meias femininas. E, na época, década de 40, Nova York e Londres eram as capitais da moda no mundo. Depois de um tempo, durante a Segunda Guerra, mudaram a etimologia e falaram que nylon veio dessa frase. Agora você perdeu, velho Japão. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres doaram as suas meias de nylon como esforço de guerra, para que se produzissem paraquedas para a Segunda Guerra Mundial. Né? E aí o pessoal usou isso para criar essa frase, mas o mais certo, eu acho que é mesmo que veio de Nova York e Londres. Eu não sei nem que horas são, deixa eu olhar aqui. Tenho 5 minutos ainda. Considerando os tipos de polímeros abaixo, podemos afirmar que o polímero poliacrilonitrila, Orlon, e o nylon são, respectivamente, o poliacrilonitrila, lembra? O PAN, é aquele que forma fibras têxteis que substituem o algodão, que dá para fazer crochê, bicho de pelúcia, tapete, etc. Então, é um polímero de adição. E o nylon, a gente acabou de ver, é um polímero de condensação. Só que, além de ser um polímero de condensação, ele é um copolímero. Por quê? Porque os monômeros são diferentes. Então, são, respectivamente, essa é a poliacrilonitrila, o nylon a gente já viu. Então, a poliacrilonitrila é um polímero de adição e o nylon é um copolímero de condensação. Poliéster. Talvez seja a fibra mais vendida do mundo hoje em dia. Né? Ela é mais barata do que as poliamidas. Né? Quando você compra uma camisa, um short, uma bermuda, né? um tecido qualquer, normalmente a quantidade de poliéster é maior do que a quantidade de poliamida. Né? Ele é mais barato de se produzir. Ele forma fibras muito boas. E no poliéster, eu tenho 2 monômeros, um poliácido e um poliálcool. Como são monômeros diferentes, é um copolímero. Tá? O mais famoso de todos é o que a gente chama de garrafa PET, também chamada de Dracon. Tá? É quando ocorre entre o ácido terefitálico, repara que é um diácido, aqui eu tenho um grupo funcional, aqui eu tenho outro, e o etileno glicol, repara que é um diálcool. Também vai eliminar uma molécula de água aqui, ó, e vai formar um éster.
Por isso o nome é poliéster. E por que PET? Porque a gente chama, essa sigla significa polietileno terefitalato, que vem do ácido terefitálico. Tá? Mas eu posso usar qualquer diácido e qualquer diálcool e produzir poliésteres diferentes. E é o que a indústria faz hoje em dia. O PET é o mais famoso, né? Ele é usado na fabricação de fibras têxteis e na fabricação de garrafas. Existe um projeto aqui em Castanhal de catadores, né? Em que eles catam garrafa PET para depois produzir fibras têxteis para produzir tecidos. Né? Existe uma cooperativa que já está fazendo isso aqui. Não é exclusivo daqui, tem em outros lugares, mas eles estão transformando garrafa PET, que a gente usa todo dia, né? Toma uma Coca-Cola, um refrigerante qualquer, e estão cortando essas garrafas PET, reaproveitando e transformando em fibra para poder produzir tecidos. Aí produzem bolsas, camisas, shorts. Negócio muito, muito legal aqui. Eu estou até tentando entrar nesse projeto aí para ver se eu posso ajudar e ser ajudado, aprender com eles também, né? Para as questões 9 e 10, esta é uma fibra sintética conhecida como dacron, é o PET. A estrutura de uma seção de sua molécula pode ser representada por... Então, repara que aqui tem o éster, é um poliéster. O dacron é um poliéster. O dacron é um polímero obtido pela reação de condensação entre o ácido terefitálico e o etanodiol, ou etileno glicol. E para terminar, pessoal, eu estou em cima do ponto, o Kevlar. O Kevlar é um plástico que também é um poliéster. É a reação entre um diácido, aqui tem um grupo ácido, aqui tem outro grupo, e, uma poliamida. E aqui eu tenho um grupo amina e outro grupo amina. Tá? Só que é uma poliamida, ou seja, é um tipo de nylon. Só que se eu usar o ácido 1,4-benzeno-dioico e é 1,4-diminobenzeno, eu produzo um nylon que tem uma resistência imensa. Esse plástico foi produzido para substituir o aço. E onde é que a gente usa esse plástico? Colete à prova de bala, luva de bombeiro contra incêndio, capacete militar. Para você ter uma ideia, o Kevlar é 7 vezes maior a resistência do que o aço. Significa o quê? Que se eu tiver que fazer um colete à prova de bala de aço e tiver que fazer um colete à prova de bala de Kevlar, o de Kevlar vai pesar 7 vezes menos. Normalmente, um colete à prova de bala do tipo A3 tem classificações, tá? O A3 é o mais top. Um colete à prova de bala do tipo A3, ele pesa em torno de 3 quilos. Se você fizesse um colete com a mesma resistência de aço, ele ia pesar 3 vezes 7, 21. Ele ia pesar 21 quilos. Já pensou? Um policial correndo atrás do bandido com um colete pesando 21 quilos? Não ia pegar nunca. Né? Os capacetes usados pelos militares são a prova de bala e são feitos de Kevlar. Tá? Então, o Kevlar é um plástico que veio para substituir o aço, porque ele tem uma resistência maior e um peso menor. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria me despedir de vocês aqui no nosso último dia de aula, desejando que
vocês tenham muito sucesso e que tenha valido a pena, né, esse ano com vocês. Um grande abraço, um grande beijo.